Bom, vamos nos situar aqui dentro do ciclo semanal que nós estamos. Nós estamos numa porção especial, Pães Asmos 3, né? Hoje é o terceiro dia de Pães Asmos e o segundo dia da contagem do Homer. Nós vamos fazer a contagem do Homer agora depois do Arvit, na hora do Arvit. Então nós estamos no terceiro dia da festa de Pães Asmos. Maravilha, né? Eu fiz uma pequena introdução aqui, mas eu não sei se ela vai ser vigente diante de tudo que o Eterno nos ensinou hoje pela manhã. Nesse período de celebração, em todos os períodos de celebração, a nossa vida cotidiana aqui na casa é o Shacharit e o Arvit dentro da sua normalidade, né? Mas quando se aproxima os encontros anuais com Adonai, a coisa começa a ficar diferente. A movimentação do Espírito a falar conosco é diferente. É como você estivesse numa calmaria e de longe começa a vir uma tempestade, onde vai mover folhas e ventos e vai modificar até mesmo a estrutura do ambiente. Assim é conosco no período das grandes celebrações. Não foi diferente esse ano com o Pêssar, né, que até hoje, no dia de hoje pela manhã, ele vem com a sua palavra, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. É assim que ele faz com a minha vida, com a sua vida, e nós precisamos nos acostumar com essa movimentação. Certa vez o Eterno falou conosco, se eu não me engano, não sei se foi aqui ou aqui no centro de Vitória ou lá na Ilha de Santa Maria, ele falou que nós precisamos saber velejar pelo Espírito, isto é, ir diante do Eterno, Ilha de Santa Maria. Ele falou conosco que nós devemos velejar com o Espírito, isto é, aonde o vento der, o veleiro vai e nós vamos junto, essa movimentação do Espírito no meio de nós. E assim nós vamos andando diante do Eterno. O Seder de Pêssar, este ano, ele foi encerrado com Halel ali na rua, né? Que foram salmos cantados, tocados e lidos, né? Foi muito bonito. Mas antes de ser apresentado para nós a última taça do Seder, nos foi apresentado as 4 taças, né? E a última taça do Seder de Pêssar, Leonardo, trouxe para mim uma expectativa. Mas depois que nós ouvimos o Eterno falar e viu o ensino do Léo, essa expectativa, Rogério, tornou-se em, não vou falar que é medo não, mas um temor e tremor diante do Eterno. Porque muda a minha expectativa diante de Adonai. Eu não sei com vocês como é que aconteceu. Ali no Seder, quando os ministrantes estavam apresentando aqui as 4 taças, eu coloquei aqui que elas representam os 4 verbos que vão caracterizar a movimentação de Adonai. Esses 4 verbos, tem mais verbos no texto, mas para Pêssar são 4 verbos que estão ali, que vão descrever o processo de salvação, a ação de Adonai de salvação ali no deserto. Se você for comigo lá em Êxodo capítulo 6, nós vamos ver isso. Êxodo capítulo 6 é a ação verbal de Adonai para livrar o homem da morte ou da destruição. Por isso que eu falei que nos momentos de calmaria, Adonai nos recebe no Shacharit, no Arvit, mas quando está se aproximando o grande encontro com Adonai, vem aquela movimentação. Êxodo capítulo 6, aqui você vai ver, eu vou ler somente o verso 6 e 7, porque o verso 6 e 7 são que representam as 4 taças ali de Pêssar. Mas eu já ouvi isso, mas vamos ver de novo. Êxodo 6, o verso 6 ao 7 diz: portanto, diz ao filho de Israel, eu sou o Eterno que vos tirarei, é o primeiro verbo, ação verbal, de debaixo das cargas dos egípcios, livrá-los-ei, a outra ação verbal, da sua servidão, e vos resgatarei, a outra ação verbal, resgatar, com o braço estendido e com grande juízo. E a última ação verbal eu vos tomarei por meu povo e vos serei vosso Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tira debaixo das cargas dos egípcios. Foi com essas 4 ações, palavras verbais, que Adonai vai retirou os nossos pais ali do Egito. O que ficou impactante
impactante para mim, para você, no serviço do ser deste ano, foi exatamente o verso, capítulo 6, verso 7, que diz assim: eu vos tomo para mim como povo, eu sou para vós Elohim. Penetrai, sim, eu, Adonai, vosso Elohim, que vos faz sair dos fardos do Egito. O verbo aqui é eu vos tomarei ou vos tomo, depende da sua versão que está aí na sua mão. O verbo traz uma ação, irmãos, unilateral. É só Adonai que vai agir aqui. De posse. Por que ele vai tomar a posse? Para que possa fazer cumprir aquilo que ele fez na aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então toda a ação verbal de Adonai é para isso, para que ele possa cumprir o juramento que ele fez com Abraão, com Isaac e Jacó. Se você for lá em Deuteronômio, mas nós não vamos, Deuteronômio capítulo 7, você vai ver ali, quando você começa a ler a sequência de versículos, você vai ver ali a razão, a causa, o motivo que Adonai escolhe Israel, ele toma Israel como seu povo próprio. Ele toma posse do povo de Israel. Ele fala ali que não é porque eres mais forte ou mais bonito, não. É porque assim aprove Adonai escolheu a nação de Israel. Eu coloquei aqui que o gene da salvação, quando ele toma Israel, quando ele toma a mim e você, o verbo é tomar aqui, ele tem Adonai em si um gene. Eu botei aqui o gene da salvação está contido em Adonai, contido em Elohim. Eu botei um conceito bem simples, porque nosso objetivo aqui não é estudar ciência ou biologia, mas eu coloquei um conceito simples do que é gene. De repente os meninos já conhecem melhor do que eu. Diz assim, olha, podemos dizer que o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Eu acho que esse conceito basta para nós. Então, o gene é a unidade fundamental para a hereditariedade. Isto é um componente único que eu vou passar para o meu descendente. Leonardo passa para o dele, Carmen passa para o dela, e assim vai o gene passando em hereditariedade. Esse gene permanece o gene de Adonai. Vai passar para quem? Para o seu herdeiro. Eu estou falando de quem? Yeshua, que anuncia com todas as palavras, que ele fala bem assim: tudo aquilo que meu pai me deu, eu tomo para mim, eu não lanço fora. Por isso que eu estou falando que é o gene da salvação, contido em Adonai, ao qual ele usou esses 4 tempos verbais para salvar e tomar Israel, o meu povo, ele diz. E Yeshua faz exatamente lá em João capítulo 6. Ele diz assim: tudo aquilo que meu pai me deu, eu jamais, ele fala, lançarei fora. Ele recebe e toma para si aquilo que está no seu gene, na sua hereditariedade. Por que eu estou falando isso? Eu não ia falar nada disso, mas quando Adonai vem logo pela manhã e anuncia na sua palavra que eu e os meus irmãos precisamos tomar posição segundo a função de sacerdote, eu preciso saber qual a minha referência como sacerdote, Carmen, a quem eu sirvo, né? Aí você lembra da tribo de Levi, né? Quando Moisés está ali, ele fala bem assim: olha, quem está do meu lado, ou quem está do lado de Adonai, passe para esta banda. E a tribo de Levi toda se movimenta e passa. Então ali a tribo de Levi identifica a quem ele vai servir, a qual Elohim que ele vai servir. Exatamente é isso que Yeshua tem o gene da salvação. Ele vai fazer exatamente aquilo que o Pai faz. No verso 40, vai lá em João capítulo 6, para eu não me perder aqui na minha sequência. João capítulo 6. Olha que interessante é isso aqui. O nosso Adon, Yeshua HaMashiach, o nosso sumo sacerdote, ele vai responder aqui no capítulo 6, no verso 7. João 6, peraí.
Não, é isso não. Acho que eu anotei errado. Não, 37. Não é 6 não, é 6:37. Amém? Todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim, diz ele. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem o quê? Vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui uma palavra de salvação e de esperança para mim e para você. Ele diz assim no verso 40: sim, esta é a vontade de meu Pai, de todo homem que contemplar o Filho e aderir a Ele, fazer adesão a Ele, tem a vida em perenidade. E eu levantarei no último dia, eu erguerei no último dia. Qual é o último dia? O dia do Adão, que Malaquias fala, é aquele dia onde o coração dos pais retornará para os filhos e o coração dos filhos para o pai. Mas quando você estava aqui celebrando Pêssah, e quando você ergue, ele fala bem aqui, olha, e eu erguerei no último dia. Você ergue aquela taça e a taça está vazia. Para mim, no cedo de Pêssah deste ano, causou para mim uma expectativa de um tempo futuro. Foi isso que causou em mim. Não sei em você se foi essa a expectativa. Porque é uma promessa para o futuro para mim. Então criou para mim uma expectativa. Eu coloquei aqui, o não beber do fruto da videira, no erguer da quarta taça, provoca em nós uma expectativa e uma obrigação de permanecer. A expectativa foi dada exatamente no dia da celebração. Vai lá em Mateus capítulo 26, por favor. Mateus 26. É que está lá na sua Haggadah de Pêssah, o verso 29. Diz assim, olha: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Não crie em mim você uma expectativa, dona Regina, de que eu vou beber novamente, Leonardo, aquela taça que eu ergo vazia, mas eu estou na esperança que erguerei em tempo futuro com o Mashiach. Então criou para mim, não sei se para você, uma expectativa. Mas Yeshua é Yeshua. Ele é a nossa Páscoa, né? Assim, ele é o Pêssah. Ele criou em mim uma expectativa, mas ele criou em mim também uma obrigação. Por isso que, quando hoje pela manhã o Eterno cobra de mim e dos meus irmãos uma postura sacerdotal, essa expectativa, ela transforma também em temor. Se você virar a página da sua Bíblia de novo, volta lá no capítulo no livro de João, no capítulo 15, você vai ver aqui, por que eu falei que Yeshua é a nossa Páscoa, nosso Pêssah? Porque Yeshua, ele vai fazer a libação dele mesmo. O suco, o fruto da videira, que você não bebeu ali, na última taça de Pêssah, você vai beber do Mashiach. Ele vai fazer a libação do seu ser. A libação que Yeshua faz em Pêssah, ela está em linha com o período de pães asmos, ao qual nós estamos. Está em linha, porque ele vai fazer uma ligação direta de Pêssah para pães asmos, e de pães asmos ele vai chegar ao sacerdote, a obrigação sacerdotal, que é a próxima porção, Shemini. Ele faz uma ligação direta. Quem é eletricista sabe que é uma ligação direta. Então olha só, ele vai aqui em João capítulo 15,
você vai identificar quem é o suco que você não bebeu na última taça, mas que você vai beber. Por isso que cria em mim e você uma expectativa, mas também um temor, porque a exigência para que eu beba novamente, junto com o Messias, é que eu cumpra um protocolo. Leonardo falou de manhã umas 3, 4 vezes, um protocolo da Torá. Por isso que é a exigência do sacerdote, porque o sacerdote é que vai mostrar o protocolo, mas para que ele mostre, ele precisa ser um cumpridor do protocolo. Não adianta eu ficar igual aquele boneco de posto de gasolina, né? Que não tem motivação nenhuma. Não tem equilíbrio. É um biruta, né? Que fica lá balançando. Eu tenho que apresentar o protocolo, mas ser um cumpridor deste protocolo. E Yeshua diz aqui que eu e você vamos beber dele. Olha só, ele fala bem assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu não preciso nem ler o restante. Quando eu vi isso aqui, que ele é o suco da videira. Por que o suco? Porque você precisa beber de Yeshua. Você precisa beber do Messias. Essa é a minha expectativa para os anos vindouros. Quando nos encontrarmos novamente, Yeshua diz. Ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós, verso 3 do capítulo 15 de João, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Aí olha a obrigação de permanecer, ele diz assim no verso 4, permanecei em mim. Você fez adesão em Yeshua, não o abandone. Por que por meio de nós isso é fato? Os meninos aqui podem comprovar, é fato. Porque quando você vê e você começa a conhecer a Torá, você começa a conhecer a tradição dos nossos pais, a primeira coisa que você vai desgarrar é de Yeshua. Aí eu não vou entrar nessa questão não, porque vai a questão da idolatria ali, tudo que o Leonardo já ensinou aqui, não há necessidade de repetir hoje. Não há necessidade. Mas olha só, ele fala bem assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir frutos. Você não vai produzir o sumo, você não vai conseguir fazer libação se você não estiver na videira. Tampouco podereis produzir fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, ele fala. Ele repete no verso 5. Vós sois os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podereis fazer. E Yeshua faz a libação do seu ser. Como é que ele faz a libação do seu ser? Volta de novo lá em Mateus. Não tem importância não. Nós não temos lanche da tarde, temos até 5 horas para fazer aqui, 26. Né, Rogério? Quando tem lanche, o pessoal fica assim, horário do lanche. Dona Regina está tranquila aqui, Ela é meu termômetro. Quando ela sai, a gente fica desesperado. Capítulo 26 de Mateus. Olha só, aqui o verso 26 nós lemos, né? Vamos aos versos 27. Volta um pouquinho em cima. Então, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu ao discípulo, dizendo: bebei todos vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele faz libação por muitos, por todos, porque a salvação é para todos, né? Está disposta para todos. Se alguém vai conseguir ou não, isso não é o tratado neste momento. Quando ele fala assim, esse é meu sangue, ele está adentrando e pensa, fazendo a libação do seu ser. Vai lá comigo, por favor, em Levítico capítulo 26, 23. Aqui é o estabelecimento de Levítico na Torá. Yeshua ensina a Torá.
capítulo 23 de Levítico, você e eu vamos ver que ele está dentro do propósito estabelecido em Páscoa e também em Pães Asmos. Ele diz assim, não vamos ler tudo não, porque não vai ficar grande, mas olha o verso 13 do capítulo 23. A sua oferta de cereais será de 2/10 de um éfalo de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Eterno. E a sua oferta de libação será de quê? De vinho, a 1/4 de um hin. Esse ali são as primícias que vai acontecer agora em Shavuot, onde a ceifa é cortada. Você vai contar 50 dias para você celebrar Shavuot, não é isso? Nós já começamos a fazer a contagem. As primícias é isso aqui, ó. Isso aqui é a ceifa, ó, já foi ceifado, foi tirado já, ó, tá aqui. Agora você vai contar. Quando você retirou, fez a ceifa, você faz essa libação aqui, ó, segundo Levítico capítulo 23. Disse o Eterno a Moisés, verso 9: fala aos filhos de Israel e diz: quando entrares na terra em que vos dou, e fizeres nela a ceifa, trarei um molho das primícias da vossa ceifa. Ele moverá o molho perante o Eterno para que sejais aceitos. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao Shabat, no dia seguinte das festas de Pêssah, né? O Shabat aqui é um tempo estabelecido por Pêssah. Semana que vem Leonardo explica melhor isso aí, porque calendário Leonardo que ensina bem. Ele diz assim que há celebrações que caem em sequência de ciclos, 2 ciclos seguintes, no mesmo dia. Provavelmente, Pêssah cai em 2 ciclos seguintes no Shabat. Mas também os nossos pais ensinam que toda celebração de festa, dia festivo, é um Shabat Shabbaton, é um sábado especial. Então você fica nessa expectativa de aceitar essas duas explicações ali referente aos sábados. Então, em dia santo. Então você vê que Yeshua, ele criou em mim, por você, uma expectativa de que ele vai fazer libação no tempo futuro para mim e para você, em celebração a Pêssah. Então, por que isso é bom para mim, Leonardo? Porque senão eu fico na dúvida, poxa, eu queria beber a última taça. Eu sempre bebi, Leonardo, a última taça de suco. Vem Adonai numa tormenta e muda todas as coisas de Adonai. Então eu e você, como sacerdote, temos que nos acalmar e andar segundo o vento do Espírito está nos ensinando, para você não perder o fio da meada. Por isso que eu falei que a celebração de Pêssah, que foi um dia só, uma noite só, não é isso? Foi a noite do dia 8 de abril, passou o Pêssah. Agora nós estamos em Pães Asmos. Quando ele faz essa ligação em Pães Asmos, Hag Hamatzot. Ele faz essa ligação por quê? Porque ele nos chama a atenção sobre a questão do sacerdote. Aí eu tenho que me ajustar a Adonai. Em Vaikra, Levítico 23, verso 6 diz: no dia seguinte deste mês, Nisan, né? Hag Hamatzot. Em honra a mim, 7 dias você deve comer matzot. Essa é a ordenança para celebração das festas de Pães Asmos. Ok? Pêssah nós já celebramos. Nós vimos ali que nós estamos na expectativa de tomar a 4ª taça com Yeshua, que fez a libação de si mesmo em Pêssah. Agora nós estamos em pleno 3º dia de Hag Hamatzot, festa da Matzah, ou da Matzot, né? Ela tem 2 versões clássicas, para que você entenda o que é festa de Matzot. A primeira é que lembrar que os nossos pais saíram apressadamente do Egito, e ali não houve tempo para a massa levedar. Essa é a primeira explicação que você aprende lá na salinha. Não é isso, meninos? Nós não frequentamos, vocês frequentam, né? E nós não frequentamos salinha. Na minha época não tinha salinha. Então,
Então, na salinha, a gente explica assim para as crianças, olha, a matizar a gente come para lembrar, não é isso, professora? Que nossos pais saíram correndo do Egito por causa de uma ordenança de Adonai, esse vento tempestuoso que ia passando, e eles tiveram que ir e não levedou a massa. Mas para nós, que já estamos um pouquinho mais de idade, a segundo item é que o fermento, o Leonardo explicou hoje pela manhã, que o fermento representa o orgulho. Ele infla o pão, assim como o orgulho infla os nossos corações. Então, para nós hoje, a consciência já amadurecida, ensina que nesse período de 7 dias, nós estamos lembrando que é necessário retirar de nós todo o fermento que representa o pecado. Aí você fala assim, que bom, são só 7 dias, né? Não, é uma investidura 7 dias. Porque você está celebrando a primeira festa do calendário das festividades de Adonai. Eu e você celebramos Pessa. Olha que maravilha, dona Regina. Nós celebramos Pessa. Baruch Hashem. Então nós abrimos o calendário das festividades de Adonai. É ruim quando você perde Pessa, quando você deixa de celebrar Pessa, né? Então nós abrimos as festividades de Adonai. Em 1 Coríntios, vai lá para você ver. Paulo já também amadurecido como nós, ele vai ensinar isso direitinho para nós. Lá no capítulo 5, ele vai ensinar, instruir a comunidade ali de Coríntios, por causa de movimentação que há ali no porto de Coríntios. Ele diz assim, olha, no capítulo 5, posso ler? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do teu pai. Ele nos chama a atenção que há em Coríntios um comportamento de imoralidade. Eu não vou descrever o que são imoralidades, porque nós estudamos hoje pela manhã o que é imoralidade. Foi bem explicado para nós que é imoralidade. Ele diz assim, olha, verso 2, estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Esse inchaço aqui é o orgulho que nós apresentamos. Eu, na verdade, diz Paulo, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Adão Yeshua, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Adão Yeshua Hamashia, seja entregue o indivíduo, irmãos, a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. É salvo como se fosse pelo fogo. No dia do Adão Yeshua, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois o Machia, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele se fez libação por nós. Então, o que ele está dizendo aqui, Paulo? Um conceito já amadurecido, que o fermento representa o pecado que habita em mim e em você. As festas de pães asmos, Hak Hamatzot, tem uma duração de 7 dias. A Torá, ela não faz menção do primeiro dia após a festa, né? Geralmente fala 7º dia, no dia seguinte a festa. Não, ali ele vai falar que tem 7 dias de que nós vamos comer matzot, ou pães asmos. Essa falta de referência do que vai acontecer do primeiro dia após esses 7 dias, segundo os nossos estudiosos, os rabis, ele diz que porque vai seguir uma cadência, uma sequência continuada do tempo. Por quê? Porque 7 dias você ficou isento de consumir fermento, pães hametz, não é isso? Você está isento. Mas você não tem logo depois o primeiro dia como um dia seguinte, não.
O dia seguinte não é dia primeiro, é o 8º dia. É dia de sequência. Por que o 8º dia? Você vai ver que a próxima parashot, ao qual nós já estamos sendo sinalizados pelo Espírito, ele vai falar de uma movimentação do 8º dia, que se chama Shemini, 8º dia. Na porção que vai tratar este assunto, vai falar de uma investidura dos sacerdotes. Então, quando termina a celebração de Shavuot, não é o próximo dia primeiro dia, mas sim o 8º dia, já vai dar a sinalização para ligarmos a função sacerdotal dentro do princípio de Levítico capítulo 8, se eu não me engano, que vai dar sequência ao estudo da Torá. Por quê? Não há um novo ciclo, mas uma cadência continuada do tempo. Por isso que ele vai fazer ligação direta ao 8º dia, Shemini, o anúncio do 8º dia. Porque o número 8, irmãos, dentro da gematria, ele significa continuidade de vida. Por isso que não para, dona Regina, opa, o 7º dia de pães asmos, acabou aqui, opa, agora eu posso pecar. Não é isso. Não é isso. A restrição ao pecado, ele vai dar continuidade no 8º dia, mas para isso, ele faz uma convocação para que o sacerdote tome uma posição diante dele. Por isso que ele vem falando do sacerdote. O sacerdote vai se instalar para o serviço anuais, diários, semanais, mensais, diante de Adonai. Porque o 8 significa continuidade de vida ou ressurreição. Os rabis falam que a continuidade de vida significa que a respiração permanece em nós no 8º dia. Então é a continuidade de dia. Então a investidura vai dar início nos 7 dias de pães asmos, mas vai dar continuidade, porque há continuidade de vida. Adonai diz, lá em Deuteronômio capítulo 32, ele fala assim, ó, eu causo a morte, mas eu também trago a vida. Eu cesso a respiração que é em ti, mas eu te dou o fôlego de vida. É a promessa deles ali, em Deuteronômio capítulo 32. Por quê? A condição sacerdotal que nos é exigida, que nos foi exigida também hoje pela manhã, vai além de qualquer tentativa de raciocínio humano. Eu coloquei isso agora ali, escrevendo, por causa de todo o ensino que foi dado. Então, a investidura aqui, que ele vai fazer, e a condição do sacerdote se apresentar, ele vai além de qualquer tentativa de raciocínio humano. Porque se eu deixar o meu raciocínio entrar, eu vou deixar de cumprir aquilo que na Torá, ó, depois vocês leem aqui, ó, é dádiva para aqueles que assim cumprem, o sacerdote. Shemini é do raciocínio humano. Vai lá no Salmo 146, por favor. Vamos aos Salmos. Você vai ver a obrigação de buscar uma investidura. Eu e você. Depois eu vou explicar o que é investidura daqui a pouco. Porque quando Yeshua faz a libação e ele faz a movimentação do sacrifício, ele faz a movimentação para todos os cantos, porque a salvação é para todos. O salmista, no capítulo 146, irmãos, ele diz assim, olha, que eu preciso louvar ao Eterno. O meu ser precisa louvar a Adonai. Mas ele diz assim, olha que interessante no verso 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Aí você começa a entender que o gene da salvação está em Yeshua, não no homem. Aqui, ó. No homem em que não há salvação. Aí você vai adentrar em Jeremias capítulo 7, que diz, maldito é o homem que confia no homem. Aqui no salmista ainda fala bem assim, olha, sai-lhes o espírito, verso 4, e eles se tornam pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O homem morre e morre com ele toda a sua intenção,
ou má intenção, ou boa intenção. Interessante que os grandes, os poetas, os filósofos, eles deixam suas obras escritas para que isso não ocorra com a vida deles. Então você vê ali que tem Academia de Letras, né? Ali está elencado os grandes nomes da literatura, seja brasileira ou seja os imortais, né? Eles se titulam imortais, porque eles não conseguem entender isso aqui, olha. A cuja esperança, ele diz assim, olha, sai-lhe o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Se eu morrer hoje, amanhã faz um dia, né? Assim que o pessoal fala. Por quê? Porque morre toda a minha intenção, ou toda a minha má intenção, ou todo o meu desígnio. É isso que o salmista no Salmo 146 fala. Por isso que vai haver necessidade de dar continuidade no 8º dia de uma investidura do sacerdote. Agora, olha isso aqui que interessante no Salmo 46. Por favor, o salmista, Salmo 46. Aqui no Salmo você encontra tudo que você precisa, irmãos. Tudo que você precisa. Por isso que a gente sai no Halel cantando salmos, porque aqui você não erra, não há erro. Ele diz assim, ó, olha que interessante, 46, né? Ele é pequenininho, mas ele diz assim, ó, Elohim é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Elohim, o santuário das moradas do Altíssimo. Elohim está no meio dela, não será abalada. Ele está falando de salvação. Elohim ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra derrete. O Eterno dos Exércitos será conosco. O Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Eterno, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Elohim. Serei exaltado entre as nações. Está vendo? Serei exaltado sobre a terra. O Eterno do Exército está conosco. O Elohim de Jacó é o nosso refúgio. A garantia que eu preciso confiar em Adonai, porque a libação que Yeshua faz é para todos. Olha, vai lá em Jó capítulo 22, para ver se a investidura do sacerdote não provém de Adonai, que provém de Adonai, não faça. Aqui é um código de paz com Adonai. Se você sacerdote e eu sacerdote fizemos uma aliança de paz, nós vamos livrar até o que não é inocente. Adonai está falando conosco que nós precisamos livrar essa cidade da morte. Olha só que interessante aqui, olha. Porque ele vai fazer, aqui é um código de paz para mim e para você. Apega-te a Elohim, tem paz, shalom com ele. Assim te sobreviverá o quê? O bem. Aceita a Torá da minha boca e põe as suas palavras no teu coração. Se retornares ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastar a iniquidade que a pastora de manhã estava nos ensinando, da tua tenda, ele fala aqui, olha, se retirares a tua tenda e deitares o ouro no pé, se deitares o teu ouro no pó. O ouro aqui representa o ídolo que você colocou na sua e na minha vida. O teu ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro. Então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso. E levantarás o teu rosto para quem? Para Elohim. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás todos os teus votos, determinando tu algum negócio, porque você é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fez aliança com Adonai, determinando tu algum negócio, te será firme, e a luz do Mashiach brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem dirás, haja exaltação, e Elohim salvará o humilde.
livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza das suas mãos. Segundo os rabis, a investidura colocada nas mãos do sacerdote enche as mãos do sacerdote. Os sacerdotes vão estar com mãos cheias. Mãos cheias. Como? O arrependimento, a cidade precisa receber um arrependimento para que haja mudança. Mas aqui há uma expectativa, que se eu cumprir aquilo que Adonai determinou para mim, eu dou uma sobrevida para a cidade, para que a cidade tenha também a oportunidade de se livrar da morte. Então a postura sacerdotal aqui é de extrema exigência. Por isso que eu falei, eu estava dentro de uma linha, de uma expectativa de que eu vou beber o suco da última taça com o Mashiach. Mas aqui ele está falando bem assim, olha, mas antes tem uma investidura do sacerdote que precisa ser cumprida. Investidura, irmãos, significa a instalação formal de alguém em um cargo público, dando uma identificação a este ser. A nossa irmã aqui passou no concurso público e o nome dela sai lá, Marlene, diretora do hospital fulano de tal, público. Isso para ela é uma investidura. Saiu um edital falando que ela foi instalada formalmente em um cargo público. Ela recebe tão distintivo. Isso é investidura, Carmen. Isso é ser sacerdote. Você recebe uma investidura para um cargo público. Você vai servir a outro. Público não é particular. Você vai servir a quem Adonai colocou diante de você ou de mim. Por isso que pela manhã o Espírito de Adonai já anunciava. Você e eu precisamos ir e anunciar. Aí Dona Regina fala bem assim, ainda bem que isso é para o sacerdote. Não, se você for lá em 1 Pedro capítulo 2, ele fala bem assim, agora vós sois povo, nação sacerdotal. A mesma obrigação que Israel como nação sacerdotal tem, o corpo do Mashiach tem, de ser anunciador das boas novas. Mas existe sim, uma responsabilidade, Dona Regina, específica para o funcionamento da função sacerdotal. Por isso que ele fala aqui, que em 7 dias, Shemini fala que em 7 dias você faz a investidura, você vai preparar o indivíduo para no 8º dia assumir um cargo público. Isso que é investidura, isso que é Shemini, a próxima porção. Por isso que eu... Pega aqui, vocês dois, tem que aqui, Isso aqui, agora que eu vi. Não, fica à vontade, que eu preciso tomar água. Teste, som. Tá ouvindo? Tá, né? Quando você fala sobre a 4ª taça, de ficar em suspenso, eu lembro que no Seder à noite, eu falei assim, não é indigno para nós aguardar o momento adequado para tomar a taça. Por que eu fiz questão de falar isso daí? Porque muita gente pode parar para pensar e falar assim, nossa, está sendo quebrada uma tradição dos pais. Mas eu fiz questão de dizer que Abraão, quando apresentou 4 sacrifícios diante de Adonai, ele não sacrificou o 4º, que eram as aves. Houve um momento que Abraão ali, ele cessou. Qual é o objetivo de você trazer 4 animais para sacrificar? Sacrifica 3 e deixa o 4º. Bastava ter trazido 3. Ele não trouxe a mais em caso de um se perder. Não foi por isso. É muita inocência nossa achar que num tempo onde o Messias estiver com seus pés plantados sobre a face da terra, não haverão mudanças. Que tradições não serão quebradas em prol de situações que precisam ser estabelecidas, que têm mais urgência do que a manutenção da tradição. Aonde que eu quero chegar, Leomar? Quando o Yeshua ele vem, na sua primeira vinda, ele faz isso em vários momentos. Ele não desonra a casa de Israel, mas ele vê que tradições que impedem que ele estabeleça a sua função como sumo sacerdote, ele precisa atropelar.
Por exemplo, quando ele diz, eu sou o Adão do sábado, ali ele não está invalidando a aliança do Shabat, ali ele não está flexibilizando a guarda do Shabat, mas ali ele está nos mostrando, por meio da sua visão de Messias, o que é o verdadeiro Shabat. Os discípulos estavam vindo com ele de uma longa caminhada de ensino da palavra. Era justo que os discípulos comessem naquele momento. São essas questões que nós precisamos sair desse embotamento. Quando ele olha o templo, vê aquele monte de cambista vendendo animal, o que ele olhou para aquilo? Ele falou, esse não é o sacrifício que Moisés vos ensinou. Ele pega, ele expulsa aquele monte de cambista e ele bota a casa em ordem. Nós temos que entender que os tempos messiânicos, Leomar, eles vão trazer mudanças. A Torá não muda, mas a forma de enxergar algumas questões que estão presas no tempo, aguardando uma vinda do Messias, elas vão mudar. Quer ver um exemplo clássico disso? Hoje, por que não, basicamente não se sacrifica animal em Israel? Porque não tem templo. Então, na ausência do templo, houve-se uma adaptação e um entendimento ampliado do que é sacrifício. Aí nós aprendemos que a oração é o verdadeiro sacrifício. Mas que se o templo estivesse de pé hoje, talvez estivesse limitado a nós compreender que a oração ela é um sacrifício, porque nós estaríamos matando os animais até hoje. Não houve uma invalidação, mas houve um ampliar da compreensão do que é. Isso. E Yeshua, quando nos manda parar para beber a quarta taça, quando ele voltar, ele está ampliando a compreensão do significado das 4 taças. Perfeito. Ele está dizendo que eu vos tirarei, eu vos libertarei, eu vos redimirei. Eu os tomarei. São verbos para o futuro, mas que já se cumpriram. Isso. Mas o eu vos tomarei ainda está em suspenso, aguardando ele vir e tomar. Nós precisamos entender que uma vida ao lado do Messias, revelada pelo Espírito, ela não é uma vida estática, ela é uma vida que tem um dinamismo. Porque os tempos mudam, as coisas acontecem e o Messias, pelo Espírito, ele vai nos dando uma forma de nos encaixarmos ao momento. Exatamente. Se você for em João 15, eu quase te pedi para ir em João 17. Porque em João capítulo 17, ele vai pegar os discípulos, aqueles que aderiram a ele como sumo sacerdote, perfeito, Léo, e o reconheceram como rabino. João 17 vai dizer o quê? Eu agora oro por aqueles que creram e por aqueles que virão a crer, porque eu os tomei para mim e eles não se perderão no mundo. Ele está falando eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Mas ele está falando de uma adesão àqueles que o reconhecem como sumo sacerdote. Ou seja, quando a casa de Israel em massa os reconhecer como sumo sacerdote, João capítulo 17 se propaga pela nação de Israel, e aí Israel vai sair em alguns aspectos que está embotado, porque está clamando para que o Messias ainda venha. Quando eles olharem que ficaram 2000 anos clamando e o Messias já veio, eles vão fazer esse salto que nós estamos falando. Isso. Coisas que é para anunciar a vinda, eles já vão anunciar como já estabelecidas. Já estabelecidas. E isso é um processo natural. Nós temos que entender isso. Por isso que é necessário a investidura do sacerdote. Porque é o sacerdote que vai anunciar essas coisas. Você está falando de um tempo de 7 dias para que no 8º o sacerdote vá e execute. Isso. Quando Yeshua morre, ele ressurge ao 3º dia. Ele cria um ânimo de que a obra que ele começou não parou, que os discípulos estavam todos abatidos. Ele ainda dura 37 dias. Ele pergunta por que estáis assim, né? Segundo Atos capítulo 1, após ele ter ressurgido, ele passa 40 dias para ascender aos céus. Ou seja, ele passa 40 dias dando instruções, um período de tempo onde os discípulos aguardaram que de Jerusalém, dos céus, viria poder para que pudesse vos investir, olha a Shemini aí, investindo os sacerdotes de poder, para que o homem pudesse sair e levar a palavra. Tanto é que eles esperam que o Espírito em Shavuot descesse sobre eles, para que, investidos de autoridade dos céus, eles dessem continuidade ao serviço sacerdotal do Mashiach. Isso. É Shemini aplicado aos tempos messiânicos. Exatamente. Eu vou aproveitar a sua fala e já partir para o segundo tempo. São 3 tempos. Segundo tempo, daqui do estudo, que é o seguinte:
É interessante aqui, Leonardo, que a investidura sacerdotal, ela vai ocorrer sempre antes do encontro com Adonai. A investidura sacerdotal exigida por nós é porque nós vamos ter um encontro com o Messias. Por isso que eu estou aqui na expectativa de beber novamente a taça que eu não bebi. Vou beber quando estiver com o Messias, junto com ele, eu e você. A investidura sacerdotal ocorre sempre antes. Se você for lá em Levítico 29, e olha que aqui a regulamentação do encontro com Adonai não tinha, o encontro com Adonai não tinha sido regulamentado. Êxodo capítulo 29. Você vai ver que essa investidura, eu creio, Leonardo, que essa investidura fará parte das celebrações, uns encontros com Adonai. Será necessário essa investidura, não estou estabelecendo nada, eu estou achando que essa investidura fará parte, não, porque fala assim, você estabeleceu, não estou estabelecendo. Eu creio, eu, Leomar, creio, que essa investidura fará parte de toda a celebração antes do encontro com Adonai. 7 dias. Você vai ver aqui em Êxodo, capítulo 29, eu vou ser rápido, tá, irmãos? Ele no Êxodo 29, ele diz assim, olha, verso 1, isso é o que lhe farás, para os consagrar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassado com azeite, e coscorões asmos, untados de azeite, de flor de farinha, de trigo os farás. Se você olhar esse sacrifício de investidura sacerdotal, ele está em linha com que festa? Pessa. Então, antes de chegar o dia, a noite de Pessa, o sacerdote teria que ter feito o quê? Uma investidura de quantos dias? 7 dias. Então, antes de nós chegarmos no dia 8 de abril, os sacerdotes já teriam que ter feito essa investidura, porque é o sacrifício do sacerdote. Para ele, não, olha só, ele diz assim, olha, porás no cesto, verso 3, com novilho e 2 cestos, e 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomará vestes, e vestirá Arão a túnica, o manto, a estola sacerdotal. Ele vai estabelecer toda a vestimenta. E olha lá no verso 9. E o cingirás com cinto a Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e os seus filhos. No final do capítulo 29, ele vai falar bem assim, olha o verso 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro à tardinha. Ele está falando já do sacrifício diário. Está vendo? Com um cordeiro, 1/10 parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Verso 42. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Eterno, ali os encontrarei, e falarei contigo. Está vendo o encontro? Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda e a congregação e o altar. Também consagrarei a Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Elohim. E eles saberão que eu sou o Eterno, o seu Elohim, que eu tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Eterno, teu Elohim. Ele conclui a investidura do capítulo 29 de Êxodo, lembrando quem? Pessa. Ele fala bem assim, ó, e ali vos livrarei. Deixa eu voltar ao texto. Eles saberão que eu sou o Eterno, teu Elohim, que vos tirei da terra
do Egito, ele volta ao princípio lá das grandes festividades para dizer que toda a investidura ela é necessária. A segunda Páscoa no tabernáculo itinerante, porque a primeira Páscoa não teve esses detalhes não, porque eles tiveram que sair rapidamente, não é isso? Mas a partir da segunda Páscoa, lá em Números capítulo 8, você vai ver que a exigência da investidura começa 7 dias antes de Pêssego. Eu não vou lá por causa do meu horário, mas eu quero que você vá a Esdras capítulo 6, por favor. Você vê que a segunda Páscoa, depois você lê isso lá em Números, você vai ver que a segunda Páscoa, ele faz exatamente uma investidura antes da celebração de Pêssego. Aí você vai falar assim, então Pêssego vai ter 14 dias de celebração para o sacerdote? Deveria estar, né, Rogério? Vai ser 14 dias de investidura, Rogério? 7 dias, celebra Pêssego, 7 dias de pães asmos. Que espetáculo, né? Eu falei quem? Esdras. Não sou eu que vou ensinar a Shemini, não. Quem vai ensinar a Shemini vai explicar essa investidura aqui do 8º dia. Mas eu só estou sinalizando que há uma investidura que eu e você precisamos ver. Esdras capítulo 6. Eu gosto deste texto. Deixa eu ver se é isso mesmo, senão eu erro, tá? Não é Esdras 6, não. Estou em Neemias, perdão. É Esdras 6 mesmo. Olha aí do verso 13, irmãos, em diante. Diz assim, eu vou concluir aqui com esse texto, tá, irmãos? Diz assim, olha, verso 13. Então, Tetanai, governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim o fizeram com toda a diligência, conforme o que decretara o rei Dario. De modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Então Israel ali tinha, no meio dele, Ageu e Zacarias. Olha a envergadura dos profetas. Não tinha como não prosperar. Os dois profetas iam anunciando a palavra e eles iam fazendo. Edificaram casa e acabaram conforme o mandato de Elohim de Israel e conforme o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados fizeram a dedicação desta casa de Elohim com alegria. Ofereceram para a dedicação desta casa 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 cabritos, segundo o número das tribos de Israel. Agora vamos ver a investidura do sacerdote, verso 18. E instalaram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o serviço de Elohim em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. Eles vão ter como referência o quê? Êxodo capítulo 29, Levítico 23, ele vai ter como investidura Levítico capítulo 8, é isso que eles vão ter como referência. Então, quando Esdras, aqui no capítulo 18, está pronta a casa para celebrar Pêssego, antes, vamos fazer o quê? Uma investidura dos sacerdotes e levitas. Levita aqui, irmãos, é aquele que ficou do lado de Moisés, e Adonai vai os toma no lugar dos primogênitos, segundo Números. E Adonai fala, os levitas são meus, eu os tomei no lugar dos primogênitos. Ele diz assim, olha, ao verso 19,
Os que vieram do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fosse um só homem. Todos, então. Todos os levitas e sacerdotes se purificaram como se fosse um só homem, em unidade. Está vendo? E todos estavam limpos. Mataram um cordeiro de peça para todos os exilados, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, com todos os que, juntando-se a ele, se haviam apartado da imundícia das nações da terra para buscarem ao Eterno, Elohim de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com alegria, porque o Eterno os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria em favor deles, para ajudá-los na obra da casa de Elohim, o Elohim de Israel. Está vendo aqui como Esdras restaura o serviço na casa que acabou de ficar confeccionada, mas em momento nenhum ele deixa de observar a Torá para ali estabelecer a investidura dos sacerdotes, e depois ele vai celebrar Pêssah, e depois mais 7 dias de pães asmos. Que o Eterno possa dar clareza, consciência para nós, porque a porção da semana que vem, Levítico capítulo 8, começa exatamente no 8º dia desse processo de investidura do sacerdote, preparação do sacerdote. É o processo de funcionamento. Eu falei no início que o número 8 representa o começo de uma vida, ou uma ressurreição, um novo recomeço. Então, que esse ciclo quando o ciclo de 7 fecha, inicia-se outro ciclo, 7, 7, 14 dias de investidura do sacerdote para a celebração de Pêssah. Que o Eterno possa nos dar inteligência e sabedoria que provém da Torá, não humana, senão nós vamos cair nas mãos de Adonai, conforme foi ensinado para nós hoje pela manhã. Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por esses momentos aqui na tua presença, ó Pai, quando nós tentamos captar de ti, Hashem, da tua palavra, tudo aquilo que traz benefícios para nós e para aqueles que se aproximam de nós. Eterno, nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, e essas dificuldades nos impedem de nos aproximar mais de ti. Portanto, nós, como sacerdotes da tua casa, precisamos nos investir, ó Pai, e nos revestir de toda a sabedoria que provém da tua Torá. E em nome de Yeshua, ó Pai, e o Messias, é que nós te agradecemos por toda a boa palavra que o Senhor tem dado a esta casa, ó Pai. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Quero lembrar que esta casa, ela se revestiu de investidura 7 dias antes, viu, de Pêssah. Se você for olhar os acontecimentos, 7 dias antes, Adonai muda a celebração. Ela fez a casa uma investidura, viu?